Tá dizendo que é 2 minutos. Deixa eu baixar aqui. Já começou? Então vamos lá, né? Você vai começar, vai tentar o horário, né? Deixa o pessoal entrar pra ver aí. Foi engraçado aquela live, que aí você fazia, deixa o pessoal entrar. Aí seu convidado lá ficava, e não vai entrar ninguém. Não começa, não? Vai, você é a convidada. Começa. Gente, Oi, pessoal. a gente está testando a plataforma, então vocês tenham calma aí. Vai, Vânia. Pois Você é, a pois é. convidada. Estamos aprendendo, né, Fabi? Como tudo Mexendo no começa, programa. né? Então a gente tem que aprender. Eu sou Vaniele Fontes, aqui é a convidada de Fabiane, com o maior prazer e orgulho de fazer parceria com essa grande profissional. E hoje a gente vai falar de um tema que está sendo bem usado nos últimos tempos. E aí, Fabi? Então, eu sou Fabiana Alexandre e a gente vai fazer, nesse período de, principalmente de quarentena, a gente vai fazer mais lives. A gente está testando essa plataforma, tá, gente? Assim, para fazer ao vivo. Então, das que a gente procurou, essa daqui é a mais simples. Então, vamos lá. Se tiver, podem comentar, se tiver alguma sugestão, tá certo? A gente vai falar sobre a administração do tempo, principalmente para quem trabalha home office. E a gente vai começar com o nosso bate-papo aqui, falando principalmente para quem tem criança, né? Muitos pais, né? Muitas mães estão trabalhando em casa. E aí é como cuidar dessas crianças que não estão indo para a escola, fica muito tempo ocioso, apesar que muitos filhos estão estudando online. Não é isso, Vânia? Isso. E tem que melhor, como é que eu posso falar? Melhorar não só o ambiente, mas como organizar para que esse trabalho seja produtivo. Tanto para você como para seus filhos que estão em aula, né? Muita gente está em aula e, assim, ainda temos aí, eu acho que umas 3 semanas, né? Exato. Na escola do meu filho, eu acho que só vai voltar em maio, se eu não me engano, e tem bastante tempo. Então, primeiro criar uma rotina, né, desses horários. Aqui em casa tem. Então, por exemplo, pela manhã ele fica de 8 a meio-dia e 30, que seria o horário mesmo da escola, ele tem a aula online. Então, nesse período pela manhã ele está todo ocupado. Na parte da tarde é que ele fica livre para fazer alguma coisa. Então, estipular os intervalos, os horários, para horário de filme, de estudo, de tarefa, isso ajuda muito para quem está trabalhando home office. Eu não sei qual é a sua rotina aí da sua casa, que você tem filhos, diga aí. Também, a gente começa logo a segunda-feira se planejando, organizando, dividindo as tarefas, né? Porque são muitas. Quem fica em casa sabe, quem é do lar sabe que não para, né? Não tem como ficar no Zap o dia todo. Tem muita coisa para fazer. Então, assim, como está todo mundo em casa, aí pela manhã cada um tem sua tarefa, tanto do trabalho como dos estudos. E logo após o almoço, a gente divide as tarefas de casa. E assim a gente conclui o dia, todo mundo fazendo a sua parte. Muito bem. Se vestir, né, não ir trabalhar home office de pijama, de qualquer jeito, que dá aquela sensação de que você não está trabalhando. Então, é importante que você se vista, pelo menos, não de terno e gravata, mas de salto alto, mas pelo menos não vá de pijama ou de camisola, né, que isso ajuda também a manter aquela rotina, né, de pelo menos a sensação, não é nem a sensação, é a sensação de que você está trabalhando mesmo no escritório, né, isso é muito... Com certeza. Eu acho também, Fabi, que você leva mais a sério, né? Assim, você já fica... Eu digo isso ao meu filho, não fique de pijama.
toma banho, toma café para ir estudar. Porque senão acaba dando vontade de voltar para a cama. E aí? Isso. Aí, outro detalhe, se o chefe liga uma videochamada. Pois é. Peraí. Aí. Isso pode acontecer, né? Perfeito. Como hoje, Fabi, tem uma amiga minha querendo fazer uma videochamada. Eu estava no tanquinho, né? Lavando roupa. Aí eu, peraí, não, agora não. Muito bem, isso mesmo. O meu, às vezes, estava assistindo aula na cama, né? Uma vez eu peguei ele dormindo. Aí eu disse, está fazendo o quê aí? Ele disse, aula de filosofia. Ele disse, está dormindo na aula de filosofia? Não, mas eu assisti a aula de ciências, estava falando sobre tal assunto, mas também você trabalhar home office na cama não dá, porque você não vai fazer o serviço bem feito, né? Arrumar um lugarzinho, um cantinho, né? Uma mesa, um local mais reservado, isso ajuda muito também. Fabi, você tem alguma dica assim de planejamento diário? Porque assim, o que eu vejo as pessoas às vezes ficam perguntando, ficam meio perdidas em relação a planejar o seu dia, né? A dizer como vai começar o dia, o que tem para fazer. Você tem alguma dica assim que poderia dar para iniciar o dia? Eu sempre coloco assim numa agenda, né? Hoje eu tenho que fazer o quê? Então, hoje pela manhã eu vou resolver assuntos do escritório, de tarde eu vou resolver outros assuntos pessoais. Então, eu sempre faço uma agenda que aí eu vou seguindo e vou clicando o que eu fiz e o que eu não fiz. E aí, mediante esse meu planejamento, fica mais produtivo do que você não fazer uma agenda. Então, a agenda, ela realmente resolve muito o seu planejamento e a sua administração do tempo. O poder da escrita, né? De escrever também. Não, como você usa muito o celular, mas para quem não usa, a agenda mesmo, né? Manual e da escrita tem o poder de você estar se cobrando ali das tarefas diárias. Exato. Lembrar que crianças são crianças, né? Então, em algum momento, elas vão entrar, vão atrapalhar, então explicar para elas o que você tem, né, quais são as regras que naquele momento você está trabalhando que você não pode, que ela não pode ficar interrompendo, faça, né, estabeleça os limites até onde pode ir, e aí, com certeza, eles vão entender e vai dar tudo certo. Vou tentar passar aqui, tá, Vânia, o vídeo, peraí, para ver, vou compartilhar aqui, ver se dá certo aqui, tá? Só um minuto aqui. Vai falando aí enquanto eu vou me organizando aqui. Mesmo com todo o planejamento, as crianças ficam um pouco entediadas, né? Frustradas, quebraram regras. E aí você, como líder da sua casa, você tem que saber lidar com isso para que elas consigam entrar nessa rotina, porque realmente, como o Fabiano colocou, a questão do ambiente, o ambiente às vezes prejudica muito se você não tem um escritório. Aí muitos, às vezes, não conseguem ter, né? E acaba fazendo na sala mesmo, e as pessoas vão interromper, vão passar. Então, tem que ser comunicado o horário. Home office na sala. La necesidad ya quedó, ya solamente tenemos que registrar autonomía curricular y el área socioemocional de los niños, porque esa parte no está quedando bien. Perdón. Pronto, agora. Eu ri tanto com esse vídeo. Pior que acontece, viu, gente? Vocês estão aí, mas acontece, né, Fabi? Com certeza, assim, o vídeo, né, pior que o marido estava de cueca, né? Então, assim, bem constrangedor, mas isso acontece, com certeza, quem nunca passou por uma situação de ser interrompido, claro, talvez não de cueca, mas em alguma situação menos constrangedora, com certeza. Então, a gente vai falar sobre administração. Não, depois
a gente volta no final, coloca outro vídeo sobre como trabalhar home office, né? Vamos para a administração do tempo, que é um tema que muitas pessoas elas têm muita dificuldade, né, para fazer essa gestão do tempo. E aí a administração do tempo é muito mais uma questão de atitude, né, de você saber começar a fazer as coisas e saber terminar, né, porque muitas pessoas começam e não terminam as coisas. Então, se eu comecei, eu tenho que me organizar para fazer esse término. Exatamente. Aí começa, né, do não fazer um planejamento. Não planejar o seu dia, o seu tempo, porque 24 horas é para todo mundo, né? Isso, e ter o hábito de fazer a administração do tempo, né? Então, pessoas desorganizadas, geralmente, elas não conseguem administrar o tempo. Então, se você é uma pessoa desorganizada, provavelmente vai ficar apagando incêndio. Claro que em algum momento a gente tem alguma dificuldade, mas é muito importante ser organizado para você saber em que circunstâncias você precisa, às vezes, deixar de fazer uma coisa para fazer a outra, mas que isso vai ser produtivo lá no final. E o brasileiro, eu acho que ele ganha prêmio dessa questão de não planejar, de não ser organizado e de viver apagando incêndio. Exatamente. Sabe, como a gente anda muito, né, nas empresas e a gente escuta muito do empresário, né? Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Ah, eu não posso fazer isso. Não sabe delegar e vive apagando incêndio. Mas aí vem o erro já desde o início, do não fazer um planejamento, né? Eu acho que o pior de tudo é pontualidade, né? As pessoas, elas não são pontuais. Eu, na verdade, tenho doença com o negócio de pontualidade. Assim, eu sou super correta com questão de pontualidade. E a maioria das pessoas, elas não tem esse hábito de ser pontual e acho que tem que atrasar, igual uma noiva. Né? E você tem alguma dica, assim? Eu sei que você é muito disciplinada nessa questão da pontualidade, porque nos grandes centros, às vezes, a gente acaba pegando um trânsito, né? Um imprevisto, alguma coisa. Eu saio bem antes. Então, tipo assim, aqui, que em Natal não tem tanto trânsito, mas, por exemplo, vou fazer palestra lá no Sebrae. Sei lá, eu saio tipo uns 40 minutos antes. Porque se acontecer alguma coisa, furar um pneu, você não chega atrasado no seu local, né? Então, é muito importante, assim, as horas você não tem como acrescentar aquela quantidade de horas. Então, dentro da sua quantidade de horas, você tem que saber administrar muito bem ali o seu tempo, porque vai fazer toda a diferença na hora que você for organizar ali o que você tem para fazer, né? Isso é muito importante. E eu acho que também, Fabi, as pessoas acabam, né, querendo marcar muita tarefa, por exemplo, a gente vai numa consulta médica, numa clínica, sempre tem atraso. Aí eu fico assim me perguntando, gente, não tem um médico ou um dentista que se organize melhor essa agenda para a gente não ficar esperando tanto, porque se marca no horário, são 2 horas depois para lhe atender. E olhe lá, né? Então, assim... Muitos até colocam assim, não, por ordem de chegada. Aí alguns eu já vi fazendo assim, não, vamos marcar o horário. Mas mesmo com horário, você não consegue se programar ali, né? Às vezes eles atrasam, porque, sei lá, vem de um hospital. Mas, assim, deveria deixar um tempo. Olha, é 1 hora para cada paciente, elas avisam para chegar antes. Mas eu não sei explicar realmente, assim, o que acontece que não consegue atender naquele horário. Ok, que pode ter paciente que demora mais do que o outro, mas já deve ter estipulado, né, um tempo. Não sei, alguém que é médico, depois deixa uma sugestão aí do que como é que organizar melhor aí e eu acho que é até um diferencial, né? Hoje, se tantos, assim, né, uma boa parcela não consegue cumprir esse horário, vai que você aí que está nos assistindo consiga ter esse diferencial, porque tem muita gente que hoje prioriza por profissionais que são pontuais. Mas sabe o que eu acho, Vânia? Acontece também assim, tem aqueles representantes, né? Eu não estou falando mal de representante, não, tá, gente? De medicamento. Mas, assim, alguns eu já vi, tipo assim, só recebe sexta-feira, né? Assim, tem um dia para o representante.
Só que aí, às vezes, atrasa, claro, ele vai deixar o medicamento, muitas vezes você recebe amostra grátis, mas, assim, o paciente já fica enlouquecido, né? Quando vê o representante ali na porta, fica aquela briga, né? Parece que é uma corrida. Vamos ver quem entra primeiro. Eu já presenciei em consultório de o representante, a atendente manda me ficar na porta para entrar e a paciente não deixar. Diz, não, não vai entrar, não. Ele depois de mim, mas eu vou entrar primeiro. Então, eu já presenciei várias vezes isso, porque as pessoas não aguentam, passam horas e horas. Tem médico, gente, que você passa o dia inteiro, né? Então, você chega cedo para ser atendido, mas não quando eu marco uma consulta, eu já deixo amanhã para ir para o médico, porque não dá para você fazer outra coisa. Não. Se você aí como a gente gosta da pontualidade, né, Fabi? Por causa de alguns outros compromissos, você acaba queimando o seu, então é melhor deixar mesmo e não marcar outros. É assim, seu tempo é perdido. Perdido não, né? É assim, você perdido, Tá que eu digo assim, naquele dia é exclusivo, né? A palavra perdido não cabe bem, não. É assim, você tira aquele dia exclusivamente para ir para o médico, né? Então, assim, é importante você, enquanto liderança, não criar o hábito na sua equipe de ser urgente, né? Tudo que é urgente eu vou resolver. Não, né? Saber realmente como eu faço para administrar bem o meu tempo aqui, para também não ser irresponsável, porque às vezes as pessoas dependem, né, daquilo que você delegou e é importante que você cumpra aquele prazo ali. E às vezes as pessoas vão testando também, né? Ele deixa, ele não está cobrando e tudo, e isso vai criando uma rotina, um hábito dentro da empresa, e aí você também não tem o hábito de criar aqueles colaboradores reativos que sempre está reagindo em alguma maneira quando se fala para cumprir a questão do tempo. E boa parte, às vezes, cabe à liderança de adaptar. Inclusive, uma vez, eu estava assistindo até uma reportagem, né, falando que o brasileiro ele não tem um hábito de home office. E que tem muitas empresas hoje que elas preferiram dar férias. Porque não estava sendo produtivo. As pessoas não estavam conseguindo produzir home office. E era uma coisa que estava sendo em vão. Então, muitas empresas optaram porque, não, vamos dar férias coletivas. Porque se você determinou para fazer um trabalho home office, mas você não consegue bater a meta, você não consegue ser produtivo, você fica protelando. Gente, não adianta trabalhar home office. Porque não é a cultura do brasileiro trabalhar home office, né? Então, é mais assim das grandes empresas, né? Empresas aéreas, elas trabalham bastante home office, mas se você não está conseguindo, é melhor dar férias, né? E tentar uma outra possibilidade de trabalhar home office. Então, outra. Sim, pode falar. Sim, é um desafio muito grande, né, Fabi? O profissional que não é organizado, que não trabalha numa empresa, que na rotina existe um planejamento diário e semanal. É um desafio muito grande ele começar um trabalho home office. Exato. É importante você determinar também, limitar um tempo, né? Um horário para o trabalho. Então, de tal hora a tal hora, eu tenho que fazer isso aqui. Porque se você não determina um horário também, você acaba que você não administra bem o seu tempo. Então, isso é muito importante. O que é que você quer para a sua vida, né? Também fazer uma missão da sua vida é importante para você ter um foco, você ter um objetivo. Eu quero me formar. Eu quero concluir uma pós. Eu quero conseguir um emprego melhor. Isso também ajuda a administrar o tempo. Porque é igual aquela história de Alice, né? Quando você não sabe o caminho que você deve seguir, né? Para quem não conhece, todo mundo conhece, tinha 2 caminhos, e Alice perguntou para o gato: Gato, qual caminho eu sigo? Ele disse: para onde você quer ir? Ela disse: para qualquer lugar. Ele disse: então qualquer caminho serve. É mais ou menos isso mesmo, né? Se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer caminho que você for, então com certeza a sua administração do tempo ela vai ser afetada quando você não tem uma meta, um objetivo de vida. Isso também vai atrapalhar aí o seu tempo.
E é bom, né, a gente deixar também claro que não só metas da empresa, objetivos também pessoais, né? Que aí Sim, lhe motiva a você conquistar o que você quer. isso, muito bem. Ter um hobby, né, alguma coisa que você gosta de fazer, isso também ajuda muito, porque te dá mais energia, motivação. Tem gente que gosta de malhar, né? Malha muito. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de andar, tem gente que gosta de nadar. Então, um hobby, ir para o cinema, e isso aí é importante também, porque faz com que você tenha mais disposição para o dia a dia. Isso ajuda também na administração do tempo. Então, se você não tem um hobby, nem que for fazer crochê, cozinhar, ir pro tanque lavar a roupa, né? Certeza. Não, meu esposo, ele adora lavar louça. Quando ele tá lavando louça, assim, ele é uma terapia. Graças a Deus que você gosta de lavar a louça, né? Que aí Que bom. Aqui em casa parece só eu que tenho que lavar, né? Eu não gosto, não, eu tenho que lavar. é sério, ele falou que gosta de Mas lavar o a meu louça. ajuda, o meu ajuda, o meu ajuda. Eu vou falar do bichinho, não, senão ele É, queima aí nosso vídeo. mas... Outra coisa, gente, primeiro, dê prioridade às suas coisas. Ninguém está dizendo aqui que não deve ajudar as pessoas, né? Mas às vezes você deixa de fazer para você para fazer para os outros. Mas isso não é saber administrar o tempo, né? Então, primeiro faça o que você tem para fazer, depois, se você teve o tempo livre, você vai ajudar aquela pessoa. Pode ser amigo, família, de qualquer jeito. Eu sei que às vezes família é difícil, né? Mas a gente tem que ter essa disciplina. O não, né, faz parte também. Então, isso é importante a gente saber dizer o não, porque é um consumo de energia que às vezes você nem consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer também. Então, ajuda a administrar o tempo também, saber falar não, primeiro você, depois os outros. Que acaba deixando muita pendência virar urgência, né, Fabi? É. Quantas vezes a gente não apaga incêndio? Há uma coisa que eu gosto muito de fazer assim, eu não gosto de procrastinar as coisas. Então, por exemplo, eu tenho alguma coisa para fazer, eu saio do escritório, vamos supor que eu tenho para banco, ir para o banco. Eu já vou para o banco, já paro, já resolvo, já venho para casa almoço. Mas assim, eu conheço pessoas que não, não, se eu tenho que estar no meu horário de almoço, eu vou almoçar. Então, assim, não fica procrastinando, adiando as coisas, não. Isso é uma coisa também que eu não faço. Faz. Eu não adio o que eu tenho para fazer, a não ser que surgiu um imprevisto ou não foi no momento, mas se tem alguma coisa para fazer, procrastinação é um dos vilões assim da administração do tempo. E pode falar. Não, não, eu ia falar só que realmente é uma dica muito valiosa você a anotação aí na agenda, porque o que você tiver para fazer amanhã, você faça. Não deixe para segunda-feira, porque aí segunda-feira já vai ser mais tarefas que você terá. Vai aparecendo outras coisas, né? Depois quando você observa, meu Deus, apareceu isso, isso, isso. Aí, às vezes, a outra coisa é muito mais urgente do que aquela outra. Aí você acaba deixando. Aí no outro dia já aparece outra coisa, no outro dia outra coisa, outra coisa. Aí quando você for ver, aí você vai listar suas prioridades, aí não é um caderno, é um alcorão. Já tem. Verdade. E o último ponto aqui é equilibrar os 4 corpos, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Eita, o mental a gente está prezando muito, viu? A inteligência emocional, né? Nos tempos de pandemia e você ficar em quarentena, gente, quem não tem inteligência emocional, o equilíbrio mesmo, a questão mental mesmo, eu vou dizer uma coisa, ou tem depressão, ou pira, ou come demais, é impressionante. Esse equilíbrio, né? Sei lá, se a pessoa medita, escuta música, vai fazer tricô, mas tem que ter alguma coisa para aliviar o estresse, porque até o ócio, né? O ócio é importante, mas ficar muito tempo no ócio também afeta, né? A parte mental. E que as informações chegam que você não tem previsão de nada bom. Então, assim, essa quarentena, né? Além de tudo isso, tem muita notícia ruim que mexe muito com o seu emocional, né? Ó, vai morrer gente, vai morrer alguém próximo a você. E aí você está em casa
sem perspectiva nenhuma, então você pode entrar em pânico. Esses dias eu não estou nem assistindo, assim, jornal, assim, principalmente canal aberto, porque, assim, claro que eles estão dando as notícias, mas, assim, muitas vezes é coisa tão notícia ruim que isso afeta, né? Então, eu prefiro, sei lá, assistir uma série, gravar os vídeos, né, venho para a internet, vou fazer outra coisa. Porque se você ficar acompanhando também as notícias, acaba que você fica um pouco deprimido, né? Então. Pira. Quem trabalha como a gente no mercado, Fabi, é bem complicado. Vou tentar aqui passar aquele outro vídeo aqui para a gente encerrar, só colocando as últimas dicas aqui. Qualquer coisa você vai falando aí, enquanto eu vou tentar. Agora acho que aqui vai dar certo. Aqui. Vamos ver aqui. Quando você começa a identificar suas prioridades e dar atenção a ela, tudo isso vai focando e vai melhorando, e você tem um tempo bem mais produtivo. Você segue os outros passos. Vamos lá. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last. Pois é, que situação, né? Não trabalhou bem essa questão das regras, né, do que deve fazer, apesar que acontece, né, Ivane, muito isso também, às vezes é um imprevisto ali que acontece, mas em rede nacional foi um mico bem grande, né, que aconteceu, que a gente possa trabalhar de maneira mais organizada para não acontecer o que aconteceu aí no vídeo. Tá, então termina aí, conclua o que você estava, seu raciocínio aí. Não, essa questão só do planejamento, que eu acho que é um desafio para o ser humano, principalmente quem nunca tinha trabalhado com home office, quem também, na questão da administração do tempo, não procura se planejar melhor. É um grande desafio, mas vale a pena. Se você não começar a praticar pequenos gestos e rotinas no seu dia a dia para melhorar essa administração, você não conclui com êxito que você, assim, planeja em relação na cabeça, né? Porque muitos deixam o planejamento na cabeça e acabam se perdendo por aí. Por isso que eu digo que a força do papel, da anotação é muito maior, muito grande mesmo nessa hora. Verdade. Então, a gente vai finalizar aqui, eu vou colocar os itens aqui do que eu tenho que trabalhar, e depois eu coloco lá no YouTube para vocês, no texto lá, e vocês podem também depois anotar, né? Então, a dica 1 é vestir-se para o trabalho, né? Quando você vai fazer o trabalho home office, não trabalhar na cama, né, em um lugar assim muito confortável, que isso pode atrapalhar aí a sua organização do seu trabalho, evitar distrações. Eu vou trabalhar com TV ligada, então isso também pode acontecer. WhatsApp. Isso, né, o WhatsApp é algo que rouba muito tempo, viu? Rouba muito tempo, é um vilão grande. Exatamente, né? No tempo que você estiver trabalhando é trabalho, depois é que você vai fazer as suas atividades domésticas, não ficar misturando naquele momento, né? Ter um local que tem uma ergonomia boa para não sentir dor ou ficar desconfortável, isso também é importante para o home office, e saber administrar o seu tempo, se organizar,
Se tiver dúvidas, ter um canal de comunicação com a sua liderança para você tirar todas as dúvidas e não ficar com nada pendente. Muito bem, eu quero agradecer a Ivane. Ivane, deixe seus contatos, suas redes sociais. Né? Aí meu Instagram, Vaniele Fontes, Facebook também. Sigam lá, me procurem lá, estarei sempre disponível para lhe ajudar aí. Muito, muito, muito obrigada. Vamos marcar outras. A primeira vez que está usando a plataforma, mas eu acho que deu tudo certo. Foi show, porque não teve tanto mico, né, Fabi? Mais ou menos, né? Na próxima vez, pronto, quando for passar os vídeos, agora vai ser tranquilo. Certeza. Até a próxima. Beijo, pessoal!